Olá, muito bom ter você aqui novamente no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e, claro, sempre bons ventos. Espero que tenha tido uma excelente semana e, claro, um excelente fim de semana e que a próxima seja muito próspera e gentil. E ao som remix do DJ Costa Me, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio 112 da terceira temporada com o tema Profissionalismo Outdoor. Aliás, o mundo outdoor exige cada vez mais profissionalismo, então não perca este episódio. Nesta semana, estava numa reunião onde discutíamos qual o tamanho da qualidade dos serviços prestados no mundo outdoor. E entre eles, claro, o universo do montanismo, do trekking, da escalada. Foi marcante este debate, e aí lembrei de uma live que participei com meu grande amigo Rafa Heine, aliás, grande escalador, grande montanista, e decidi trazer este conteúdo para o podcast na sua íntegra. O mundo outdoor exige profissionalismo, aliás, cada vez mais. Entender o mundo real com as experiências acumuladas na vida versus vivências, as experiências no mundo outdoor é fundamental. Nós estamos preparados para nos aventurarmos? Você, empreendedor que está me ouvindo, está preparado para levar pessoas até a natureza? Nesta live, debatemos, eu e meu amigo Rafa, como precificar um produto outdoor. Oferecemos algo que temos total domínio para levar ao mercado e às pessoas? Posso levar pessoas para experiências numa expedição? Se eu não conheço como funciona integralmente uma expedição? Eu, Fred Duclerc e meu amigo Rafa Heine, ambos montanistas, qualificados, experientes, já treinamos e levamos conhecimento para futuros guias, como também pessoas que querem se aventurar em montanhas. Então, não deixe de ouvir este episódio até o final. Mas antes de entrarmos no episódio, quero falar da novidade que já está quase pronta, que em breve você poderá colaborar com o projeto Reset Humano, adquirindo o kit Reset Humano Adventure, composto de uma camiseta, uma bandana e uma garrafa Camelback para suas aventuras no mundo outdoor. Estamos sendo ouvidos atualmente em 46 países, em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite! E agora, vamos para o episódio de hoje? Hoje a gente vai bater um papo com um guia de alta montanha, né? Fred Duclerc. Então, Fred Duclerc, além de guia de montanha, além de ser um especialista em guiamento em alta montanha, é um cara que já passou por grandes empresas na área de marketing, já trabalhou na Coca-Cola, já trabalhou em outros lugares bem legais. Então tem muita gente que fala muita regra, mas a pessoa nunca saiu do escritório, nunca veio para o mundo real. Já levou muita gente, né, desde aventureiro até ao empresário, ao cume da montanha. Na minha live passada eu falei sobre preço e valor. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, Fred. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite, Rafa, de verdade. E a gente se conheceu realmente na jornada científica, mas a gente já conhecia de contato, né? Aquilo só foi um contato ao vivo, né? Tete a tete, olho no olho, como eu sempre falo, sempre melhor olho no olho. E de lá para cá, realmente excelentes conversas, a gente tem tido falado de muita coisa do mundo de montanismo, né?
E, bom, e o título que você escolheu eu achei fantástico, né? Quebrou o padrão e trouxe de uma maneira bem coloquial e uma maneira bem didática o que é na prática e o que a gente pode achar de normal dentro de uma regra ou algo do gênero, né? E eu acho que a pergunta que você me fez, você está me falando, tem a ver com... Eu trabalhei no mundo corporativo durante alguns anos da minha vida, né? Eu sempre falo que eu saí do corporativo não porque eu não gostava do corporativo, até porque eu continuo gerenciando o meu trabalho, o meu negócio, as minhas coisas, pessoas, etc. Exatamente como eu fazia antes. A diferença é que hoje é mais difícil, né? Você lidar com sonhos de pessoas é muito mais complicado, né? E quando você tem um produto, um serviço que você vende, né, para pessoas, fica mais difícil ainda você achar um valor e um preço, né? Eu realmente, eu trabalho no corporativo, fui diretor comercial, diretor de planejamento, diretor de marketing, e também na minha carreira eu tive uma função que achei muito legal, que me ajuda muito hoje, que é o quê? Gerente de produto, né? Quando você é gerente de produto, o que melhor você faz é precificar alguma coisa, ou seja, um produto. E existem alguns protocolos do que por que aquilo pode valer isso, né? E por que as pessoas podem aceitar aquele valor, né? Bom, eu vou falar do mundo nosso, né? Que é aventura, que é turismo, que é montanha. Quando você precifica uma escalada, né, Rafa? Ou então quando você precifica um produto, uma ascensão, uma expedição, um destino específico, eu vou falar assim, ó, iniciantes em alta montanha, que é um produto que eu tenho, né? O que você pensa? Bom, primeiro, você tem que entender como funciona toda a logística desse produto, né? Entender o produto. Você vai vender um produto, você precisa entendê-lo do início ao fim. E depois entender os efeitos que ele causa, né? Pós esse produto adquirido. E você precisa entender também antes esse produto ser entendido e ser comprado. Então, como gestor de produto e de um produto de aventura, eu sempre me preocupo em quê? Entender o que o público procura, entender como ele funciona e entender o que ele vai causar nele depois, para poder chegar numa precificação de valor. Porque não é um chutômetro, né? A expedição é montada com uma logística complexa, você sabe, né, Rafa? Você é uma referência em escalada? Inclusive, cara, tem um amigo de Friburgo, né, um escalador, o Hélio, tá aí, até esqueci o nome, cara, tanta gente, que ele me fez essa pergunta lá no Instagram, né? Pô, para expedição, logística, material, eu falei, cara, é muito diferente, né? Depende de onde você vai, o que você vai levar, com quem que você vai, então... Escuta o Fred. Eu vou responder agora. Eu vou responder. Hélio, para você e para todos que estão nos ouvindo, olha, então o que você faz? Você entendendo o antes e o depois, você tem que compreender a logística. Então, você entende a logística e a estrutura, equipamentos que você leva, pessoas que vão estar nessa viagem, né? O que é complexo entrar e sair desse lugar. Num caso de emergência, você nunca planeja um produto, é a mesma coisa que planejar-se uma viagem. Tem um plano A, um plano B, um plano C. Então, quando você precifica, você tem que colocar no teu custo, sim, a possibilidade dela correr naturalmente, normal, e a possibilidade de acontecer alguma emergência, algum socorro. Isso precisa estar composto no preço, né? Eu não vou dar aqui uma aula de precificação, mas o conceito. Então você precisa entender o antes, o depois e toda a complexidade da operação, né? Você tem todos esses custos, assim, o custo, quanto custa eu ir com 5, 10 pessoas para uma expedição? Bom, custa X, né? Tendo isso em mente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa de preço. O que o mercado procura, né? Entender possíveis concorrentes, qual é o preço deles e por que eles cobram isso. Aí você vai entender o seguinte, exatamente, você não precisa cobrar o mesmo preço que aquele cara cobra. Você pode cobrar mais, pode cobrar menos ou pode cobrar no meio.
Essa colocação depende de onde você participa no mercado, para que público você trabalha. Se é um público AB, um público BC, um público CE, né? Um público jovem, um público já experiente, um público que detém um poder aquisitivo. Aí você posiciona o seu produto nisso. Né? Posicionou o produto? Bom, você tem que ter uma margem de lucratividade. E essa lucratividade, ela é variável, ela é complexa. Né? Por tudo que eu estou falando, vocês já perceberam que não é fácil montar um preço. Opa! De cara, você de cara, quando eu monto um preço, não necessariamente quer dizer que ele vai dar certo. Você pode lançar um preço X, mas o mercado não aceita aquele preço. Por quê? O público que eu busco, classe, sei lá, A, B, C, faixa etária entre 30 e 40 anos, esse público que eu quero. Legal. Por quê? Porque ele já trabalha, ele tem uma situação social financeira melhor e daí por diante. Não vou dar aqui uma aula extensiva assim. Ou seja, você posicionou seu produto nessa faixa de mercado. Já conhece antes e depois que você chegou num valor, quanto custa a operação. A operação custa X, certo? Eu quero ganhar Y. X mais Y é o teu produto. Mas o teu público, ele não aceita esse preço. Você tem que remanejar, tem que montar. Ou você abaixa e ele pode te oferecer possibilidade de subir? Pode, desde que ele seja justo. Agora, uma coisa é clara, viu, Rafa? Você jamais pode vender um produto que ele não tem o valor que você agrega. Porque você, guia, você montanhista, você é mais importante que o preço. Por quê? Vamos lá. Porque você transfere conhecimento para quem viaja com você. Porque você investiu em conhecimento. Porque, um aparelho desse custa, que é um GPS, é comunicador, é tudo misturado aqui, sei lá, custa uns X valor, R$3.000, 4, eu estou chutando, tá? Então, quando você vende um produto, você tem que deixar claro para o teu cliente que ele não está comprando só um levar e trazer. Ele está comprando conhecimento, ele está comprando experiência, ele está comprando uma segurança, ele está comprando um plano A, um plano B, um plano C para você ir e voltar em segurança. Né? E todo o teu know-how, porque o maior erro que acontece, Rafa, as pessoas precificam no chutômetro. Então, o que acontece? Elas acham que realmente você vale, sei lá, X, mas na verdade você vale muito mais, porque você está passando muito conhecimento e muito mais. Né? E em mercados que ainda não têm um profissionalismo entre guias profissionais, o que acontece? O mercado dita pelo preço, só que normalmente, às vezes, um preço barato sai caro. Eu tenho casos, experiências minhas, um cliente que viajou com um pessoal para o Rio, inclusive, para a Serra dos Órgãos, que o preço era absurdamente baixo. E eu falei para ele, olha, eu não vou nem discutir preço, porque cada um sabe quanto vale. Eu falei, só que eu tenho experiência, eu tenho segurança, eu tenho isso. Eu falei, você que sabe, você vai levar, pode ir à vontade. Ele foi, voltou, só para você concluir, ele foi para o Rio, voltou, fez a travessia, perdeu a namorada, quase morreu a namorada e me ligou para pedir desculpas porque ele tinha entendido realmente quanto valia um bom profissional e um profissional realmente sério. Perfeito, Fred. Então é bacana que a gente vê aí que a base de tudo, eu faço uma brincadeira do triângulo, né? A base de tudo aqui embaixo é o conhecimento. O trabalho da gente tem o meio ambiente do lado e tem as pessoas. Então é um triângulo equilátero. Então você tem que ficar, né, para ele ficar em pezinho, você tem que estudar muito e investir. E o nome disso é você migrar do aventureiro para o profissional, cara. Eu vivo disso. Eu quero ser profissional. E esse papo é muito bacana, Fred, que a gente vai entrar noutra história. É o que eu mais vejo em reunião de parques, em muito bate-papo pelo Brasil inteiro. Cara, eu vejo, às vezes, aquela brincadeira que eu botei de normaleiro, uma pessoa que não tem o mínimo dessa vivência, desse entendimento, querer criar regras para o que você faz. Então, imagina um cara, o meu caso aqui, né, o pessoal aqui. Então, a gente já tem montanhismo desde 1912, aí, de repente, no ano,
aparece alguma coisa assim, fala, ó, cara, tudo que está sendo feito nos parques é turismo e aventura. Você fala, pô, peraí. O cara já entrou na minha casa metendo a mão na geladeira, pegando meu suco, né? Não me chamou para passear. Então, o que acontece? Essa brincadeira de normaleiro é que quando você sai montando um monte de norma técnica para um monte de coisa, e você tem pouco tempo para bater um papo com profissionais que nem você, com profissionais que nem eu, o que acontece? Ele acaba ficando na mão de gente que não tem essa vivência. E quem não tem essa vivência vai querer adequar aquela norma para a realidade dele. Só que no futuro, né, eu já estava lá de Raul Seixas, né? Falei, olha só, cara, o mercado no Brasil é o quê, Fred? MEI, né? Eu fico brincando que quando o cara não tem conhecimento é MEI, dei bem, MEI, dei mal, né? Verdade. Aí, cara, como é que você... Cara, Fred, eu acho muito bonito, eu acho necessário ter norma técnica, a gente ter um parâmetro do certo e errado. Desde que isso seja democrático, seja acessível para todo mundo e não custe uma burocracia danada para eu ter que chamar um consultor, um auditor, ter papelada para o cara olhando. Falei, bicho, eu sou MEI, o cara não pode nem entrar na minha casa que eu não posso comercializar, como é que eu vou ter um armário com papel? Né? Então você cria uma coisa muito bonita que o cara olha, ó, que as normas. Falei, calma aí, cara. Hoje em dia, com essa coisa toda, falei, vamos conversar e tentar fazer isso de uma maneira mais prática, para que, já que se vocês querem segurança no Brasil inteiro, tem que ser acessível. Eu não sei, Fred, se a galera sabe, mas, pô, se eu tiver que chamar um auditor do Inmetro para ver as coisas que eu faço, você deve saber mais do que eu. Pô, na época que eu sabia o preço, era no mínimo R$8.000. Então, quem que vai ter norma e quem que vai ser certificado desse jeito, né? Não vai servir. Então, hoje em dia, a gente já enxerga essa coisa do normalês para a vivência que você falou. Essa tua história toda nas empresas, o quanto você aprendeu. Qualquer produto é produto. Então, o que a gente faz aqui? Eu escalo, você sobe montanha, tecnicamente bacana, ô brother, grau tal, mas eu tenho que ver meu lado empresário. Foi o que eu mais sofri. Sim, sim. Você já veio com a visão de empresário para a montanha. Mas no Brasil, cara, a grande dor é que muita gente não tem uma visão empresarial. Tem a visão romântica das coisas. Então, às vezes, você monta grandes castelos, cara, mas você vê que ele não tem sustentação há muito tempo. E essa coisa da vivência é muito bacana. Falando nisso, eu vou jogar a bola para você, até anotei ali, que a gente conversou de estrada e de vivência. Né? Claro. E um bom profissional de montanha, um bom profissional de voo livre, um bom profissional de caminhada, de paraquedismo e de mergulho, ele tem que ter o quê? Vivência e anos de estrada. Não é da noite para o dia, né? Não existe fórmula mágica. Ah, um curso ali que eu vou fazer, vou ter uma carteira, vou virar guia. Pô, filho. Né? Quem não tem curso? Pô, o cara que nunca subiu montanha nenhuma, ele faz um curso, todo conhecimento é válido, mas o cara faz um curso, sei lá, de 1 ano. Aí, de repente, eu comecei a ver no Facebook, né, cara, igual guia de montanha de tudo que é lado. Falei, caraca, bicho, o Brasil tá bom pra caramba. E é bacana a gente bater aquele papo, até anotei aqui, né? Vou sair de tela, porque aquele lance do estagiário, da vivência, de correr, boa. estrada. Conta pra gente essa história aí. Cara, eu vou te contar uma história muito legal, né? Só não quero esquecer um pouquinho o comentário que você fez antes. Assim, o estágio do nosso mercado, ele não é muito profissional, né? Ele é um mercado ainda em crescimento. O fato de ele não ser profissional, eu não enxergo o problema, tá? Porque ele está em desenvolvimento. Eu acho que o problema, sabe onde eu vejo? Minha preocupação, assim, como empresário, como quem vende um produto, né? E também como guia de uma montanha profissional. Sou montanhista profissional, eu vendo um trabalho, né? Minha vida é viver de montanha. E antes disso, eu faço outras coisas, né? Eu escrevo livro, eu ouço música, faço poesia, mas adoro business, adoro negócio, adoro debater negócio. E eu respiro negócio o dia inteiro, Rafa.
deixa eu te falar, o nosso mercado está em desenvolvimento, está em crescimento. Realmente houve um grande número de pessoas se dizendo que são guias, que eu não vejo o problema. O problema é o quanto de qualificação tem esse profissional, né? Porque para você chegar a ser um profissional de qualidade, não basta somente a experiência que eu vou contar agora, né? Mas basta você acumular conhecimento, conhecimento de empreendedor. Você ser um empreendedor exige o quê? Exige que você tenha uma visão 360 graus do planeta, não somente do teu produto, né? Ou do teu serviço. E o que é isso? É cultura. Cultura financeira, cultura de gestão, cultura de administração de negócio, é cultura de movimentação para onde você quer levar o teu negócio, né? Então, não vou dar aqui uma aula extensa desse assunto, mas só básico, é isso aí. Ó, agora, vou entrar num detalhe que você me fez lembrar muito legal de estagiário. Eu lembro que eu fui estagiário, fui trainee antes de ser coordenador, supervisor, gerente, diretor, né? De uma empresa multinacional. Eu lembro quando eu fui escolhido com 3 mil candidatos na época que tinha acabado estava para me formar ainda, né? E estava concorrendo a uma vaga de estágio. Fui escolhido eu e mais um colega. Cara, a coisa que mais marcou na minha vida e até hoje eu aplico, sabe qual foi? É que meu diretor, que era vice-presidente da Sharp, Equipamentos Eletrônicos, era uma multinacional japonesa, ele me chamou e falou assim, legal, você foi escolhido, bacana, tal, amanhã você vai viajar. Ó, tinha um dia de empresa, um dia. Ele falou, amanhã você vai viajar, tá tudo pronto, comprado. Falei, pô, eu vou me dar bem, né? Cara, ele me mandou rodar todo o nosso interior de São Paulo, me mandou rodar o interior do Rio, me mandou rodar o Rio de Janeiro, Minas Gerais, mandou rodar o Nordeste. E eu não fui nos hotéis, eu não fui eu fui onde nosso produto ficava, onde ele era vendido. Era vendido onde? Numa estação de trem, era vendido numa loja de simples, era vendido em shopping, era vendido, ou seja, em N lugares. Ele queria o quê? Ele queria que eu entendesse realmente como funciona o produto, desde que ele é fabricado, né, até onde ele é vendido e onde ele é usado, né? Tanto é que também fiz estágio na engenharia, que desenvolvia o produto, e depois no processo de comercialização, que era na revenda. O que eu fiz com isso? Eu peguei e levei para o meu aprendizado quando eu virei gerente, diretor e para frente. E como guia. Todo profissional, estagiário que trabalhou comigo, eu fiz a mesma coisa. No segundo dia, ele foi rodar o mercado. Eu, nesses anos todos, Rafa, tenho formado muito montanhista. Como? Ele tem sido meu auxiliar. Mas meu auxiliar desde na origem. Então, ele aprende desde o básico, né? Como encantar um cliente, como desenvolver o conhecimento de um cliente. Mas uma coisa é básica, viu, Rafa? Se você não gosta de pessoas, você jamais vai se dar bem com isso, tá? Você tem que gostar de pessoas. Pessoas são... Você tem que se ver nela, tem que ter um processo gigante de empatia, né? Então, hoje em dia, nós não temos realmente no Brasil escolas que formam guias, né? Mas, em breve, terá uma surpresa aí. Então, você tem guias condutores de ambientes naturais, né? Hoje em dia, para você ter um bom curso de guia, não necessariamente você entra numa escola e sai formado guia, né? Porque é muito pouco, como eu disse antes, você tem que ter um universo complementar, que envolve o quê? Sociabilidade, conhecimento 360 do mundo, porque você leva quem? Eu costumo viajar muito com dono de empresa, médico, advogado, levei durante anos um executivo da Ericsson, viajou comigo durante 5 anos, ele fez tudo na América e voltou já para a Europa. Mas a gente falava de quê? A gente falava de economia, falava de finanças, política, história, antropologia, geografia, meteorologia, sociologia,
Olha quantas competências. Ou seja, você precisa ter uma cultura geral também para ser um bom guia. Além do conhecimento, e aí eu vou entrar no conhecimento específico. Eu vou te dar um exemplo. No Peru, que é a minha base, é a minha escola de montanha, onde eu tenho as minhas melhores ascensões, as montanhas mais técnicas na minha história, que são muito mais difíceis que a Concagua, que é o Rosário Salado, que são montanhas de altitude, simplesmente, né? Com bom planejamento, um bom condicionamento físico, uma boa adaptabilidade, você consegue esses cumes altos. Agora, você entrar numa montanha técnica exige dedicação, conhecimento técnico, experiência e uma coisa muito legal que você falou, Rafa, vivência. E uma vivência repetitiva. Não é uma vez, não é duas, não é três, não é quatro nem cinco. Para você ser um bom guia de uma montanha nevada como o Pisco, você sobe de 9 a 11 vezes o cume para ser somente um guia especializado no Pisco. Né? Imagina quando você quer virar guia de pessoas. Você tem que ter muita frequência, que eu chamo, frequência de montanha, vivência, experiência, e não somente a vivência e a experiência positiva, aquela que deu tudo certo. A melhor experiência, Rafa, você sabe disso, você escala, qual que é? Onde a gente aprende mais? Quando a gente erra, quando a gente tem contratempos, quando o tempo vira e você não sabe nem o que fazer, mas você vai ter que fazer. Porque você tem pessoas, você vai ter que... E antes de levar pessoas, você tem que viver e conviver com isso, com você primeiro. Né? Um bom processo de aprendizado que eu falo sempre para as pessoas, viaje com guias e profissionais experientes. Eles te transferem muito know-how, transferem muito aprendizado. Se você somente copiar o que ele faz, você já vai aprender muito. Agora, se você conseguir trabalhar com esse cara, melhor ainda. Então, é mais ou menos isso. Uma coisa sem total certeza. Vivência, experiência repetitiva. É isso aí, Fred. Essa tua história é muito bacana, né? Porque no outro dia me falaram o seguinte, cara, é mais fácil eu me formar em medicina do que ser um instrutor certificado de escalada. Porque o cara tá falando assim, pô, é muito fácil, né? Na visão aqui do... Então, quando eu falo para as pessoas, né? Por que a gente que é da Guipest, tem instrutor olhando a live, a gente defende aquilo, arrepia o braço, porque a gente sofreu muito para tirar essa certificação. E, cara, você chegar lá na prova, o cara no Rio de Janeiro com essa rocha lisa, o cara vai subir aquela ali de 6º grau em peça móvel. Meu irmão, se você não for firme, você pode quase morrer fazendo a prova, né? Que é difícil. Então, são 80 vias de escalada diferentes, é mínimo de 5 anos, tudo que você falou. Pô, 35 de 1 a 3 horas. Cara, então, o que a certificação obriga o cara? Obriga o cara a correr estado a ter vivência, fora os cursos que vão exigir. Então, a escola do guia de montanha é a montanha. E ele vai ficar bom quando ele fizer a diferença na montanha. Quando é que a gente faz a diferença na montanha? Quando o tempo vira, que os seus clientes não têm experiência nenhuma, eles vão olhar para a sua cara e só tem você ali para ajudar eles. Não vai chegar helicóptero, aí você vai tirar seu conhecimento todo, primeiro socorros, fixar sacode, estudar o ar, ver para onde é que está. Cara, isso não foi o que a gente falou, não tem preço, não tem valor. Eu falo, tem um curso de primeiro socorro em ambiente remoto. O curso custa caro pra caramba, eu tenho que renovar de 2 anos, eu quase não uso. Porque a gente também tem a parte do gerenciamento de risco que a gente estuda com prevenção para não precisar do primeiro socorro. Então, gente, quando você vê um bom guia de montanha, que o Fred falou, cola nele, é um ensinamento não só para a montanha, é um ensinamento que você vai aplicar na sua vida, em tudo que você vai querer empreender. Por isso, quando eu botei normaleiro versus muito real, um tem que aprender muito com o outro. Eu posso ter muita experiência, de repente, se eu não vir mais ou menos qual é a regra, qual é o padrão, eu vou gastar aqueles anos tudo fazendo coisa errada. É importante ter uma norma e um padrão, né? Que aí você vai ver o que é para você seguir o caminho. E também não adianta nada o cara fazer aquela propaganda de padrão que ele não tem vivência, Fred. Que na hora que o bicho pega, você vai andar no olho do guia, pô, vai virar 2 clientes lá em cima, né? Ô, guia, verdade. O cara vai olhar, vai ver que vai dar a roubada.
Que alta montanha não tem como, nem ele sair correndo, mas aqui no nosso clima, o cara vê que está pegando, ele se salva e larga a galera lá. Então, essa vivência, ele passar o famoso perrengue, vai contar muito, que as pessoas só vê a gente trabalhando, na maioria das vezes, na adversidade. Quando chove, quando o tempo vira, quando alguém emocionalmente desequilibra, você muda o sistema de segurança para aquela pessoa subir. Né? Quando eu pego uma pessoa que ela não chega na janela de casa, só que ela mandando foto para as amigas, 100 metros, 130. E falo, cara, o que está acontecendo? Então a gente, né, Fred já tem muito mais, a gente estuda muito para naquele uma horinha sobrar conhecimento pra caramba para eu te dar. E isso Exato. a gente não tem nem como precificar. Isso vai de valor extra para as atividades que vocês fazem com a gente. Uma filosofia, vai parecer até... Não, tá ótimo. Montanismo é cultura, montanismo é filosofia. Você sabe o que mais a gente aprende no montanismo? E você sabe, claro, é psicologia, meteorologia, geografia, história, né? Fora outras ciências, que é paleontologia, estudar e reconhecer a mata, a fauna, biologia. Ou seja, por aí você vê que, cara, é muito amplo, né? Não basta só ter experiência, você precisa ter cultura geral, conhecimento específico, né? Isso vai enriquecer o profissional, sem dúvida, né? Mas o que eu falo para as pessoas, eu, no meu caso, né, eu sou muito ortodoxo com a montanha. Respeito lá demais, sigo o protocolo, ouso quando ela já me entregou variáveis que eu não controlo, e aí eu tenho que realmente tirar da cartola uma medida baseada no quê? Em toda a experiência de vida que eu tenho, experiência de montanha que eu tenho, para poder resolver aquela situaçãozinha que você falou, mudou o tempo, caiu uma nevasca e agora? Alguém passou mal, e agora? Você tem que resolver. O resultado final, eu sempre falo, a viagem só é boa e termina quando você sai de casa e volta para casa, que teu cachorro vem correndo, pula em você e, putz, aquela alegria. Tudo certo. Missão cumprida, né? Exato. Eu falo para as pessoas, a gente vai aqui na escalada em rocha, o cara chega lá e fala, cara, ainda tem um rapel até tu chegar na base para casa. E a gente, no esporte da gente, o maior índice de acidente é quando a pessoa desce, que é o negócio do carro, relaxa, né? Não tem mais ponta do pé. Ih! Falei, cara, devagarinho, uma coisa de cada vez. Quando a gente chegar lá, ainda tem a trilha, irmão. Você tá muito senhor de si, pode tropeçar. E o pessoal, porra, hein? Comigo é o seguinte, né, cara? Eu vejo o cara fazer as coisas erradas fechado. O pessoal fica meio nervoso comigo, Fred. Eu de longe, assim, fecha a rosca. Os caras, pô, como é que o cara tá vendo que a rosca... Cara, a gente escuta muito. Ó, eu vou te falar, eu tenho algo parecido. Eu viajo com pessoas e às vezes eu escuto. Você sabe que existe uma teoria, eu repito ela muito em palestra e live, que é o efeito do terceiro dia, né? Depois de 3 dias, você não consegue esconder a máscara 2 dias. Quem é guia profissional, ele saca na hora qual de cada participante no primeiro dia de vivência. Mas, a partir do segundo, terceiro dia, principalmente terceiro, você escuta mais, o teu olfato melhora, você enxerga melhor, todos os seus sentidos ficam melhor. Digamos que é o tempo suficiente para o corpo se adaptar e se conectar naquele lugar, né? Na natureza. E é muito comum, eu estou lá na frente e alguém fala alguma coisa lá atrás e eu respondo lá de cima. E só escuto lá de baixo. Pô, o cara tá ouvindo. Por quê? Porque a gente é conectado, a gente é ligado, a gente observa muito detalhes. Eu gosto muito de observar todos os participantes, Rafa, no olho. Porque para mim o contrato moral é o contrato do olho no olho. Não é o legal, não é o que assinou para ir viajar com você, mas é aquele que está no olho. Aí eu saco qual é a situação do momento, né? Claro, e outros sinais que a gente aprende a desenvolver como guia profissional, né? Cara, é muito bacana. O pessoal está comentando aqui, já perguntaram quando vou voltar às expedições. Já teve o pessoal aqui, eles estão sempre nas minhas lives aqui. Galera, legal. Treinos, contou sobre o Monte Roraima, que ele teve que carregar cliente dos outros, né? Ah, isso é normal.
Ó, de uma coisa eu te falo. A história aqui vai até amanhã de manhã, né? Não, mas sabe o que eu ia te falar, lendo esse comentário que você me lembrou na hora? Cara, se tem uma coisa que é importante em qualquer situação, para mim, é o ser humano. Principalmente quando a gente está numa expedição. Então, ele é importante. Eu já tive que carregar guia, pessoas de outra equipe e tudo mais, sem problema nenhum, por uma questão de colaboração, porque eu vi que a situação precisava, senão, virar uma tragédia, né? E você sabe que tragédia, né, Rafa? Basta, isso é uma coisa que tava conversando esses dias, inclusive. Cara, para dar uma desgraça, uma tragédia, basta um pontinho pequenininho de coisa que você fez errado, somado com outro pontinho, somado com outro pontinho, com outro pontinho, com outro, para dar uma desgraça geral, né? Por isso que na montanha a gente tem que ter protocolo, tem que seguir, eu, no meu caso, sou bem ortodoxo mesmo, sigo o protocolo, é aquilo e acabou, né? Para não dar brecha, que aquela coisa erradinha que deu errado, não, vamos corrigir, para não somar com outra, né? E aí por diante. Mas, então, esses cuidados a gente tem que ter, né? E até perdi um pouquinho o raciocínio que você estava falando antes. O tratamento de risco é a base de todo acidente. O cara começa a abrir a guarda, né? Um negocinho, não faço mais isso, aqui não precisa. Aí fica igual a roleta russa, um acidente vindo, um dia casa, faz assim, ó. Entra. Aí, aí quando você vai ver, o cara sempre... Não é na hora. O acidente ele tem uma história bacana quando você vai fazer uma perícia, né? Você vai ver... Concentração. Aí você fala... Foco. Eu lembro de um lugar aqui do Rio, que eu treino muito sozinho com um aparelho específico, que é para dar resistência, que eu subo o pão de açúcar pela frente, o cabo de aço. Como tá sem bom dia, a gente agora se ferra, que a gente desce pela parte de trás, né? Tá. Então a galera costuma ir muito ali, começa... no primeiro com muito medo na primeira vez, mas daqui a pouco o cara já tá com um mosquetãozinho de alumínio, um só, ele quer ir rápido, ele quer ficar mais... Aí começa a abrir, eu fico olhando aquilo, cara, falei, pô, bicho, né? É uma coisinha pequenininha, mas se ele errar ou escorregar, que não depende dele, ele é ser humano, aí, né? E teve um acidente lá, né, que o cabo rompeu, então foi isso, o cara morreu de quê, meu irmão? Pô, o cara bateu muito com a cabeça, tava sem capacete, a mão da segurança podia estar para o outro lado, e entre eles não tinha uma costura que, de repente, o sistema, né, para travar, tinha uma chance de funcionar. Então, não foi o cabo arrebentar, né? Foi, de repente, não, estava com sol, é normal também, né? O cara decidiu agilizar, nesse agilizou, ele esqueceu de botar isso, então, de repente, ele já tem o costume de fazer isso há muito tempo, só que nunca pegou nada, mas naquele dia pintou uma situação mais... digamos aí, apimentada que rolou nisso tudo, né? Então, o que eu aprendi com essas coisas de vivência, além de norma, é que você tem que aprender com a história que você viveu, cara. Então, quem não tem vivência com a história, aprendeu com o quê, né? Você sabe que você me fez lembrar agora? Eu faço um trabalho mental pré-expedição muito forte, assim. Dependendo do nível da expedição, como por exemplo uma sessão, agora eu fui para a última temporada, agora o fim de ano, que acabei em março, fui para ascensão, travessias múltiplas de longo alcance, 2, 3 montanhas de altitude, e antes dessas expedições encavaladas, eu sempre busco preparar a mente. Como? Eu gosto muito de ver vídeos, livros ou então filmes que as coisas deram errada, né? Então eu gosto muito do Touching the Void, gosto muito do próprio Everest. Você sabe um que eu uso muito? O Extremos. Você está lendo a minha mente. Eu uso o Extremos porque o Extremos é aquela coisa... esses 3 filmes que eu citei são aquelas coisas que deram errada. O Touching the Void foi o planejamento, no meu ponto de vista, né? Cálculo de tempo, de talvez avaliar uma estratégia melhor para poder subir com bom clima antes de saber que ele vai virar o tempo, etc, etc. Aí dá para filosofar um pouquinho. No segundo filme, o Everest, aquele erro crasso, né? Um guia jamais, se ele tem a visão e a noção científica, e não dá aqui, não é um comentário para julgar, é simplesmente o que eu adoto para mim, nesse aprendizado,
A gente tem que estar convicto de nossa decisão, segura dela, e você não pode abrir mão do seu protocolo. Eu tenho um protocolo assim, ó, até 1h, até 10 horas da manhã, 11 horas no máximo, eu chego no cume. Se eu não chegar, eu não vou adiantar para chegar às 2, às 3 da tarde, para depois descer com o escurecendo. Não vou, eu já aviso isso antes da viagem, né? Então, a gente guia tem que ter essa sensatez e essa qualificação profissional. E o terceiro, que a gente falou juntos, o extremo, é como você não montar uma equipe numa expedição baseada na amizade. Você monta uma expedição e os parceiros que você vai ter baseadas na competência, na experiência e na competência com as variáveis que exige o destino. Jamais. E outra coisa, você nunca monta uma equipe de trabalho ou um grupo que vai numa expedição entre amigos só na amizade, porque pode sair caro, pode dar muito trabalho. Essa coisa, uhul, tamo junto, não funciona. O que funciona é você montar exatamente bem cada um no seu lugar certinho numa expedição, numa viagem. E o Extremos mostra eu sempre uso em palestras, inclusive, que eu dou, e treinamento, que é o quê? O sonhador, ele sabe onde quer ir. O protagonista do filme é um sonhador. Legal, mas ele não é líder. Né? O sonhador não necessariamente precisa ser líder, mas quando você lidera uma expedição, você é um gestor. E se você é um gestor, você tem que dominar o todo. Né? E nesse filme, no Extremos, mostra exatamente como não montar. Ele montou uma equipe baseada na amizade e com falta de competências. Ele, que era o líder da expedição, não era líder, era só um sonhador. Ou seja, deu tudo errado. Mas esses 3 filmes você me fez lembrar agora nesse bate-papo. Deu tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Patrocínio, é muito bacana. Tinha até vinho na expedição, né? Pô, garrafas de vinho. Eu falei, pô, os caras vão fazer a festa, os caras vão tentar subir a montanha. Então, isso que você falou do amigo, no meu começo também é muito bacana, né? Vou montar meu site, vi um monte de amigo, eu monto. E você fica assim, para amigo que não tem uma relação profissional, o cara vai deixando para lá, vai deixando para lá. Eu falei, bicho, tem que ter relação profissional, prazo, organização, senão pode até dar certo, mas é muito difícil. É muito uma cultura, né? Eu vou até puxar a brasa aqui, carioca, né? Pô, vou lá, tá hora, e bababá, e você bota a grade, o cara abre buraco. Você bota a regra, o cara fura o muro. Mas você sabe que não é carioca, isso é um fenômeno mundial. Eu vou te dizer bem claramente. Eu que venho do corporativo. Cara, para tudo que você faz, você tem que ser profissional. Você é competente por quê, Rafa? Você é competente porque você é competente, porque você tem variáveis que você pratica que te levam para a competência. Não existe nenhum atleta vencedor que o cara surgiu vencedor do nada. Não existe isso. Por quê? A maioria das pessoas vencedoras e competentes, elas trazem consigo, elas conseguem antever o seu sucesso. Então, quando eu vou numa montanha, por exemplo, eu pratico o que eu vou usar lá. Eu monto a barraca e desmonto até eu saber certinho. Eu ensino a pessoa que vai viajar comigo a mesma coisa. Né? Eu uso aquele piolê quando eu estou lá ou quando não estou e ensino por quê. Eu repito situações que quando eu chego lá, eu já está no automático e está no meu protocolo. Então, assim, competência, galera, não vem de graça, vem de dedicação. E você precisa se praticar. Ninguém é vencedor à toa. Ninguém chega... E outra coisa que eu quero falar, viu, Rafa? Você numa ascensão, deu tudo errado? Ótimo também. Sabe por quê? Recuar também faz parte da vitória. A próxima vitória. E outra coisa, você... quando as coisas não dão certo, onde você mais aprende. Isso aí, Rafa, eu nunca vi fracasso no Facebook, fracasso no Instagram, desde que só vejo esses fracassos para serem sensacionalistas, mas realmente de dizer, olha, aprendi a ser humilde, aprendi a ouvir, aprendi com a montanha que eu preciso me profissionalizar, aprendi com a montanha que eu preciso me planejar, aprendi com a montanha que eu preciso me dedicar, né? Dedicar. Você jamais deve superestimar sua condição e subestimar o lugar. Você precisa ser humilde a isso, para você aprender mais. E outra,
ouvir é uma boa estratégia para crescer. Tenho praticado isso, viu, meu? É difícil, mas a gente tenta pra caramba. Então, de tudo isso que você falou, né? Assim embaixo, a gente da escalada em rocha já teve 2 momentos. O cara falou, vou descer em A para dar uma acelerada, sacou? Mas, irmão, em A é um procedimento que dá acidente pra caramba. Você não vai acelerar a sua morte. Não, é um de cada vez até o fim. Se eu não ensino isso em curso básico, se é perigoso, o que você vai acelerar? Você não tá na neve, vai morrer de altitude nem nada, então, né? Eu fico, é difícil, mas tem umas coisas que eu sou chato mesmo. Falei, não, mas tem que ser, tem que ser. Você tá no ritmo, no lugar de 100 metros, você vai agilizar para sair o quê, cara? Você tá na cidade, você desceu ali, no outro lado, você senta na calçada e chama o Uber, né? Alô, vai mandar um alô em Hawaii. Mas Estou exercitando muito isso, Fred. Você falou dessas coisas todas. Aí eu lembrei de um estagiário que uma pessoa que ela queria aprender. E cara, eu já tenho uma empresa, eu já trabalho, mas eu quero melhorar minha operação no rapel. Eu falei, tá. Então chegou no primeiro dia, botei 2 cordas de 50 na mochila e dei para ela. Ela falou, eu sou escrava. Eu falei, cara, né? Você tem que saber que o seu trabalho é carregar peso, é sofrimento, é verificar equipamento, é fazer gerenciamento de risco. Apesar de todo o peso, você tem que tomar conta de todo mundo que está em volta, você tem que estar gentil, você tem que chegar em casa e gerar foto, você vai ter que ter um pouco de empreendedor, tudo que você falou aí, geografia. De que tipo aquela rocha que eu vou escalar lá? É liso, é com agarra? Eu tenho que saber, dá para botar grampo nela, não dá? Com certeza. Que está em volta ali. Então, a natureza é fantástica, mas dá trabalho, Fred. Com certeza. Você sabe que... Lembrei de uma outra coisa, Rafa. Acho que você deve viver isso, né? Para uma expedição, uma aventura, né? Eu sempre falo que a gente precisa estar muito consciente do que vai fazer, né? E você aceita a aventura a partir do momento que você reconhece as suas virtudes e aos pontos que você precisa desenvolver, né? E eu sempre falo que uma expedição não é somente o durante e o depois, que é a foto e tudo mais. Vem antes, né? É o planejamento dela. Eu falo que meu trabalho, eu tenho uns amigos, alguns guias profissionais, tanto no Chile quanto na Argentina e no Peru, e às vezes eu estava numa roda que a gente conversava, um amigo meu contando uma historinha muito legal, que eu já vivi, né? Que as pessoas, e tem a ver com o que a gente está falando, você vai curtir. Ele estava contando uma história, e eu estava contando para ele, que as pessoas me perguntam muito, mas em que você trabalha? Porque você só viaja, né? É engraçado, né? E aí esse meu amigo também falava assim, cara, aqui até hoje me perguntam, me conhecem desde moleque, mas até hoje me perguntam, cara, mas você não tem profissão, você não trabalha, você sobe montanha, sobe, desce, só viaja com pessoas, mas você trabalha com o quê? Né? Ou seja, estou citando esse exemplo por 2 motivos. Um, isso demonstra a falta de profissionalismo ainda do setor, né? E quanto mais você tem guias profissionais, melhor ainda para quem viaja com eles. Por quê? Porque você carrega todo um conhecimento gigante. E é muito engraçado você ouvir, né? Ouvir que você... qual a tua profissão quando você vive de montanha, né? Ou vive de escalada, né? Aliás, nós dois vivemos de montanha, só mudam os estilos, os tipos. E então é divertido, né? Essa história é muito engraçada, cara, porque o que eu mais vi comum entre pessoas, entre guias profissionais, essa perguntinha, que não é só muda assim o estágio. O estágio no Brasil realmente, em relação a alguns países, ainda é menor, mas a situação não é muito tão diferente, não. O cara fala assim, pô, é só com isso que você trabalha? Cara, só com isso? Você só faz nó, pendura a corda e é isso aí? Ver a melhor rota para levar o cara, ver o clima, separa todos os equipamentos, bate um papo, o cara preenche, chega lá, tem que chegar na base, dá tudo isso aqui. E aquilo ali eu tô com a coisa mais preciosa do mundo na minha mão, que é a vida da pessoa, né? E para mim, a vida dos outros não tem preço, então... Ô, Rafa, sabe que você me fez lembrar uma coisa, acho que a gente já conversou isso há um tempinho atrás,
acho que foi na jornada, não lembro, científica da Fernanda May. Aliás, May, um super beijo, sou seu fã. O lance que a gente conversava de que eu fui atleta de várias marcas, sabe? Não vou citar aqui elas para não é o caso, mas marcas esportivas, né? Tinha uma de uma alemã e eu estava numa reunião que era suíça-alemã, se não me engano, estava numa reunião e a pessoa que vendia, era responsável pela venda dos equipamentos de montanha, né? A gente saca rapidinho algumas coisas, entre elas eu saquei na hora na reunião. A pessoa que mais falava de montanha jamais tinha ido para uma montanha. E o que eu falava para ela? E isso me lembrou a história do estagiário, né? Que a gente falou agora há pouco. Cara, como você pode falar de alguma coisa se você não convive com ela? Eu falo sempre para as pessoas, você gosta de trekking, gosta de escalada, gosta de montanha, ela tem que ser tua parceira, teu parceiro, tua namorada, teu namorado. Você não tem que se sentir estranho lá. Você tem que estar sempre lá. Quando você entende que aquele lugar, não importa onde, é montanha, natureza, faz parte do teu ser, está inserido em você, porque você é natureza, ótimo. Quer dizer que você está no caminho certo. Então, assim, você já reconhece isso. E eu citei esse exemplo dessa história que eu vivi, participar de uma reunião com alguém que vendia a montanha, falava a montanha, enquanto eu vivia a montanha, usava a montanha, produtos da montanha, ele não tinha nem ideia do que eu estava falando, né? Eu vivia lá hoje de tarde, há pouco tempo. Então. O cara botou um monte de regra lá, eu falei, cara, você sabia que a quantidade de vias de escaladas que tem no lugar, tem 3 montanhas, e você está falando de um acesso para um lugar que tinha um monte de gente. E o cara que veio para escalar os outros 500 vias, ele não vai poder entrar porque tinha 5.000 pessoas na trilha. A gente nem acessa a trilha. Então ele chegou lá para fazer a gestão do local. Não, vai ter regra, vai ter por internet. Eu falei, cara, e o cara que é escalador, que não faz aglomeração, escala em dupla, é treinado, faz curso, de repente nessa montanha que é o cara mais bem preparado pelos cursos que ele fez, ele não pode entrar. Então, ó, tem essa montanha, nessa tem 30, aqui tem uma que chega no cume, ainda tem o outro lado. Eu nem passo pela área que dá aglomeração, que dá problema. Então você fecha o portão e o resto vai. Você está criando regra para uma coisa que você nunca perderia. Muito bem explanado, vou pensar nisso. Falei, pô, o cara é gestor da... Mas é o exemplo que eu te falei agora, é a mesma coisa, só muda o lugar. Ah, deixa para lá, depois melhora. Fred. Queria dizer que, assim, jamais, absolutamente jamais desista do seu sonho. E só essa frase, muita gente repete. Mas eu acho que é aquela perguntinha que você faz sempre para você. Por que eu existo? Né? Eu falo que o sonho me move, que o sonho é que me leva para frente. Então, se dedique a ele. Estamos num processo intro, mas vamos sonhar ainda. Né? Nem todos os dias a gente é mais feliz, como o tempo. Um dia está nublado. Né? Um dia está chovendo, está nevando, mas amanhã nasce o sol e o sol vai sair lindo. Então a gente tem que sonhar com esse sol lindo para se motivar, para seguir em frente. A história da humanidade foi feita assim, né? Isso, e queria agradecer, Rafa, a você, queria agradecer, vai me lembrando, queria agradecer a Spot que me apoia, a Columbia que me respeita, faz um trabalho maravilhoso comigo. Columbia! Ótimo! A Deuter, que é uma excepcional parceira, a Dr. Shape, sabe? A Trilha Transmantiqueira, que tem me ajudado demais. Amo esse projeto. A WAS, que é a War Adventure Society também, pela troca de conhecimento que a gente tem tido. Muito legal. A CIA Summit e a Camelback. Muito obrigado. Vamos para frente. E, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, me sigam no Instagram também, né? Fred Duclerc, que é Pedicão. No YouTube é a mesma coisa. Ou coloque meu nome no Google e vai achar tudo da minha vida. Tá bom? Ó, obrigado pela oportunidade. Ó, o montanismo brasileiro é verde, é lindo, né? E vamos trabalhar para eles cada vez mais ser mais profissional. Que a gente tem muito conhecimento para passar, viu? Obrigado, viu, Rafa? A minha grande alegria, meu grande propósito na vida é compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas, usando a escalada como uma ferramenta de transformação aí do ser humano. Meu jabá é menorzinho, galera da Deuter, da loja Sub,
né? E da Inova Saver, que é toda a parte de cadeirinha e fita de segurança que eles cedem aqui para os meus cursos. Então é isso aí, Fred. Só umas duas coisas. Esqueci de duas pessoas que me ajudam demais, que é a Nepal Montanhismo e Lojas Mundo Terra. Muito obrigado. Então falou, Nepal Montanhismo e Loja Mundo Terra. Fred, até a próxima aventura e até a próxima reunião aí. Vamos pro Dedo de Deus juntos, hein? Quero subir com você. Vamos filmar isso e vamos mostrar pra galera. Maravilha. Um abraço para todo mundo. Agradecer a todo mundo aí que esteve aí 1 hora aí vendo a gente, doando seu tempo precioso. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Grande abraço, Fred. Obrigadão, amigo. Que bom que você ficou ouvindo este episódio até o final. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. E sigam também nossas redes sociais, como no Adventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. É só procurar o Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.